Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente domingo para todos nós. Um dia de muita paz, de serenidade para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família, de toda a humanidade. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Então sejam todos muito bem-vindos e a todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia, também deixamos aqui as nossas palavras de acolhimento, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje, para iniciar esse nosso momento do Evangelho Diário, o qual iremos falar um pouco mais sobre fanatismo, eu convido a todos para inicialmente serenar o nosso coração com as lindas palavras de Maria Dolores. Palavras essas que ela ditou pela psicografia de Chico Xavier. Então eu convido a todos, como sempre, vamos colocar aqui aquela imagem de Jesus, que nós já estamos familiarizados com ela. E para tranquilizar aqui, abrir o nosso evangelho, vamos juntos ouvir essas palavras lindas do Espírito de Maria Dolores. Ela nos diz: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo no lance de prece, a bênção de trabalhar e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Hoje eu queria iniciar exatamente, eu vou colocar só esse trecho, as palavras dela continuam, mas olha que lindo o que ela nos diz. Levanta-te a cada dia e pensa em Deus, louva a Deus, agradece ao nosso Pai a bênção da vida. E mesmo que em uma prece curta, vamos sempre agradecer a Deus, cumprindo as obrigações que a vida nos deu e sempre doando paz aonde moramos, porque essa paz e esse amor tem que partir primeiro do nosso lar. Comecemos hoje cultivando a paz dentro da nossa própria casa, perdoando as ofensas, as palavras, evitando discussões, evitando atritos familiares, buscando a harmonia, buscando a serenidade dentro de casa. O lar, meus irmãos, ele é um local muito abençoado, pois é para onde todos nós retornamos após um dia de serviço, após um dia difícil e queremos tranquilidade, queremos apoio, afeto, queremos paz naquele ambiente. Mas de nada adianta nós ficarmos cobrando a paz dentro de casa se nós não cultivamos ela. Como Maria Dolores diz, comecemos por nós essa paz dentro do nosso próprio lar. E são com essas palavras, meus irmãos, que é um convite para todos nós buscarmos a tranquilidade nas relações dentro de casa, que eu convido para iniciarmos aqui o nosso evangelho de hoje, de número 139, do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta nossa mensagem é do querido Espírito Emmanuel,
E claro que as palavras de Emmanuel, elas abrem para a gente um oceano de interpretações, de ensinamentos. Mas hoje eu gostaria que pudéssemos focar aqui no fanatismo, porque são palavras que nos convidam a pensar sobre esse tema. Então, Emmanuel, ele diz para o nosso coração: abençoa a disciplina que nos orienta o coração com diretrizes justas, mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. Como eu disse, meus irmãos, as palavras de Emmanuel, sempre muito sábias, nós conseguimos extrair muitos esclarecimentos. Mas hoje eu convido ao olhar de que Emmanuel está dizendo para a gente, neste domingo, que vamos sempre abençoar essa disciplina de estar com o coração voltado a Deus, de estar com o coração voltado a Jesus, mas não vamos nos limitar a ideias imaginárias e criadas sobre essas questões que envolvem a vida eterna e a Deus. Por outras palavras, quando eu estava lendo aqui esse trecho, eu me lembrei muito sobre o fanatismo. Sobretudo o fanatismo aqui religioso. Porque muitas vezes, quando a gente se depara com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus, o nosso coração se harmoniza com essa disciplina, com esse dever de estar voltada ao bem, de seguir um caminho melhor. Só que, se nós começamos a exagerar nisso, a ficar inflexíveis, rígidos. Vamos começar a imaginar aquele tanto de coisa, pensar, ah, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, mas Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. E a gente começa a imaginar mesmo, a supor tantas coisas e começamos a limitar a nossa relação com Deus. Limitar a questões materiais. Entendem? Por exemplo, ai, mas eu não posso vestir essa roupa porque isso não agrada a Deus. Essas limitações, meus irmãos. Porque Deus, ele criou o interior e o exterior. Deus sabe o que se passa no nosso coração muito mais do que a nossa aparência, muito mais do que as nossas questões materiais, do que roupa, do que várias outras questões físicas e materiais. Deus olha para dentro do coração. Então não podemos nos apegar a questões imaginárias que foram criadas pelo homem, pelo mundo, que nos limitam na nossa relação com Deus. Até sobre isso, eu reservei aqui para nós, para a gente entender um pouco mais sobre o fanatismo, são palavras de José Lucas, nós encontramos no Consolador, no site Consolador, e José Lucas ele diz para a gente algo muito sábio em seu texto, porque ele coloca que o fanático, ele transforma o seu ponto de vista em paixão doentia, em uma verdade absoluta, desviando-se do bom senso e alimentando-se do próprio orgulho. Tal estado de alma retira a capacidade de raciocinar com serenidade. Então, o fanatismo conduz com que as pessoas se afastem-se uma das outras, se isolem na sua única ideia, no processo, às vezes, até de uma auto-obsessão, de ficar com aquela ideia muito enraizada e é só aquilo, só aquilo, só aquilo, vivendo de uma forma muito fanática. E isso, meus irmãos, acaba nos afastando desse contato mais íntimo com Deus. Pensemos aqui na questão do fanatismo como se a gente tampasse os nossos olhos para sentir a Deus. E ficamos focados só nas questões puramente materiais, regras materiais. E isso nos afasta de Deus. Vou explicar melhor para nós isso. Deus é um pai
justo. Deus é um Pai que nos ama imensuravelmente. A caminhada de Jesus aqui na Terra nos mostrou esse amor de Deus em todas as suas camadas. E Jesus, ele não tinha hora, local exato, a vestimenta que tinha que ter, ou as palavras certas para entrar em contato com Deus, para sentir a Deus. A vida de Jesus foi uma comunhão com o Pai. E a todo momento o pensamento dele estava intimamente ligado a Deus, mostrando que lá naquela época, há 2000 anos atrás, tinha muito disso. Mas só pode ser lá no templo. Os fariseus tinham muito disso. Só pode ser lá no templo para poder entrar em contato com Deus. Mas só podem ler as palavras divinas, ter contato com tais pessoas. Então tinha muitas limitações materiais, muito preconceito, muito julgamento. E Jesus vem para quebrar tudo isso e mostrar essa comunhão mais próxima com Deus. Jesus, ele orava a Deus a qualquer lugar, não só lá no templo. Porque naquela época tinha essa regra material, essa regra do mundo, dos homens, só se pode entrar em contato com Deus se você estiver lá, no templo. Pois é, e Jesus, no meio da natureza, em meio às pessoas, aonde ele estava, o coração dele estava em Deus. Então eu trago isso para a nossa vida hoje. Não fiquemos apegados às questões de regras humanas e materiais para sentir a Deus, senão nos tornaremos fanáticos. Mas pensemos que podemos aproximar de Deus aonde estivermos, da forma que estivermos, porque Deus não olha local, não olha aparência, não olha condição financeira, Deus olha o coração que está elevado a Ele. Isso é o mais importante. Então eu retorno aqui para encerrar com as palavras de Emmanuel. Abençoemos todas essas orientações, todos esses deveres que nos aproximam de Deus. Mas não nos limitemos a essas ideias imaginárias, porque às vezes isso pode acabar nos afastando de Deus. Não deixemos o nosso coração tombar no fanatismo religioso, porque isso pode nos afastar dessa comunhão com Deus. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui para o nosso domingo essas palavras do Evangelho, que possamos acolhê-las em nosso coração, que possamos senti-las dentro da nossa alma e lembrar que Deus, ele olha o coração, não o local, a aparência, a condição financeira que temos, porque Deus nos ama primeiro aqui, dentro da alma. Meus irmãos, lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e até amanhã com a bênção de Deus. Um ótimo domingo para todos nós.